E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. É apenas uma historinha para acompanhar vocês no dia enquanto vocês fazem as tarefinhas diárias de vocês. Galera, eu quero falar sobre os comentários. Gente, vocês comentam bastante e eu entendo que às vezes você tá com aquele ódio do personagem, que você detestou a história, que não caiu nas suas graças e você quer fazer aquele comentário extremamente agressivo, mas, gente, vamos comentar de uma forma que não infrinja as diretrizes de comunidade do vídeo e também que não seja chato para mim ou para outras pessoas ficarem lendo. Se você vai comentar alguma coisa extremamente agressiva, peço que você mude as palavras ou que você comente de uma forma que não seja chato de outra pessoa ficar lendo, sabe? Porque quando eu vejo, eu fico triste e eu não gosto, sabe? Eu também não gosto de apagar os comentários de vocês. E até esses comentários eu me sinto mal por apagar, mesmo me deixando chateada. Aqui no YouTube temos bastantes crianças e adolescentes que assistem os meus vídeos. A maioria são crianças e adolescentes e eu não acho certo as crianças e os adolescentes ficarem escutando ou vendo esses comentários extremamente agressivos. O meu YouTube é configurado para maiores de 18 anos, mas eles sempre dão um jeito de assistir, ou pelo YouTube dos pais, ou de alguma outra forma. E não tem como mudar isso, mas eu peço que vocês pensem no que vocês vão comentar, porque eu não acho certo criança ficar vendo esses tipos de comentários. Eles já vêm pra cá sabendo do vídeo, né? Porque eu posto a primeira parte lá no nosso amigo vizinho. E às vezes eu posto coisas bastante grosseiras de ouvir também, porque são histórias que os maridos são os felas da gaitas, mas eles já vêm sabendo disso. E mesmo o meu YouTube sendo configurado, eu não acho certo eles também ficarem lendo essas coisas, sabe? Então eu peço que vocês mantenham respeito, tanto por eles quanto por mim, a sua ADM preferida, como diz o David, né? E domingo não teremos vídeos. Não teremos por quê? Porque o domingo eu tiro para fazer os textos, né? Eu e o meu amigo ChatGPT. Nós arrumamos os textos, deixamos eles brasileiros para vocês entenderem, porque tem os textos que eu pego são de sites coreanos e chineses. E lá eles falam, a linguagem deles são totalmente diferentes da nossa. E eu deixo o texto mais fácil para todos nós entendermos. Por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Ainda não sei qual eu vou postar, mas tenho quase 70% de certeza que alguns de vocês vão gostar. Espero. Por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem. Tchau. Depois que Ethan Whitmore morreu em um acidente de carro por minha causa, fiquei solteira até completar 30 anos. Meus familiares se preocupavam, meus amigos tentavam me confortar, e até ele aparecia nos meus sonhos, implorando para que eu seguisse em frente. Então aceitei um encontro às cegas, planejando finalmente me despedir dele no cemitério naquela noite. Mas assim que saí do cemitério, me deparei com uma postagem online. 6º aniversário, e meu marido me comprou outra cobertura. Ao olhar para a foto, meu corpo inteiro tremeu, e um arrepio percorreu minha espinha. Na foto, meu namorado, o homem que eu havia enterrado, estava encostando a cabeça suavemente em outra mulher. Fui até o endereço indicado e bati na porta. No momento em que nossos olhares se encontraram, congelei. Aquela mulher era Arya Crane, a secretária com quem Ethan me traiu, aquela que ele havia demitido 6 anos atrás. Nossos olhares se cruzaram, e um lampejo de pânico atravessou o rosto de Arya. Olivia. Ela começou. Instintivamente tentou fechar a porta, mas eu a bloqueei com o pé. Nesse momento, as vozes dos amigos de Ethan saíram do elevador. Já se passaram 6 anos desde que Ethan morreu, e ela ainda está presa nesse luto. 30 anos e ainda não se casou. Ouvi dizer que ela aceitou um encontro às cegas. Provavelmente finalmente está desistindo. Sinceramente, Ethan fez um jogo cruel. Ele bateu o carro no viaduto porque Arya lhe enviou uma foto íntima, mas deixou Olivia pensar que ele estava correndo para comemorar o aniversário dela. Ela até tentou se matar várias vezes por causa da culpa. Mas olha, já que ela aceitou o encontro, provavelmente vai se casar logo. Falem baixo, não deixem Ethan ouvir.
Eles viraram a esquina, me viram, e a conversa cessou instantaneamente. O amigo de infância de Ethan, Derek, evitou meu olhar. Olivia, o que você está fazendo aqui? Então, uma voz familiar veio de dentro do apartamento. Amor, Derek e os outros chegaram. Fiquei paralisada. Minha respiração falhou enquanto meu coração quase parava. Eu me virei. Lá estava ele. Ethan, parado ali, perfeitamente bem, segurando um buquê de flores recém-colhidas. Ele congelou ao me ver, os lábios tremendo. Olhei para a faixa pendurada no meio da sala e soltei uma risada amarga e sarcástica. Feliz sexto aniversário para minha amada esposa. Ethan, você realmente construiu uma vida bonita. Ethan instintivamente puxou Aria para trás, numa reação constrangida. Todos os outros permaneceram imóveis. O silêncio era sufocante. 6 anos atrás, Ethan havia dirigido até mim no meu aniversário. Durante uma tempestade, bateu no viaduto tentando chegar em casa antes da meia-noite. O carro caiu no mar e afundou. Quando voltei, tudo o que restava dele era uma urna. Eu estava consumida pela culpa e pela dor, pensando repetidamente. Se eu não estivesse tão presa ao caso dele, ele não teria tentado tanto compensar seus erros e não teria morrido. No dia em que ele foi enterrado, chorei até desmaiar, agarrada à lápide. Nos anos que se seguiram, senti tanta falta dele que não conseguia dormir. Eu ia sozinha ao cemitério e passava a noite inteira lá. No meu pior momento, tentei me matar diante do túmulo dele. Um zelador me encontrou e salvou minha vida. Nunca imaginei que tudo fosse mentira, apenas uma forma de ele desaparecer. Peguei uma moldura de fotos da mesa. Nela, os dois estavam lado a lado sob um céu cheio de auroras boreais. Meus olhos ardiam e meu coração doía. Bela foto de casamento. Tirada na Islândia? Quando Ethan e eu estávamos noivos, Aria, como secretária dele, estava envolvida em tudo. Uma vez, quando eu estava tendo dificuldade para escolher o local das fotos do nosso casamento, ela sugeriu um pouco hesitante. Acho que a Islândia seria perfeita. Porque toda aurora boreal é única, um símbolo de algo raro e especial. Ethan sorriu e disse que era uma boa ideia. Mas logo depois, encontrei um batom no carro dele que não era meu. Segui as pistas até descobrir a quem pertencia. Aria. Insisti em cancelar o noivado. Em resposta, Ethan subiu ao topo de um prédio de 18 andares. Olivia, se você cancelar o casamento, eu pulo. Eu cedi e decidi lhe dar outra chance de cortar completamente os laços com ela. Ele apagou todas as evidências, demitiu Aria e fez tudo o que pôde para me compensar. Ele até morreu. Ou pelo menos, era o que eu acreditava, e me culpava por isso. E agora, ali estava ele, vivo e bem, construindo um lar com a mulher de quem supostamente já havia se afastado. Soltei uma risada fria e joguei a moldura contra o chão. O vidro se estilhaçou por toda parte. Aria segurou a bochecha, agora cortada e sangrando. Olivia, você pode parar de agir como uma louca? Os olhos de Ethan ficaram vermelhos enquanto ele gritava comigo. Dei uma risada amarga e seca. Louca? Sim, eu sou louca. Nos 6 anos em que você esteve morto, vivi como se estivesse perdendo a sanidade todos os dias. O peito de Ethan arfava. Sua voz estava carregada de culpa. Naquela época, foi você quem implorou para eu não morrer. Fiz tudo o que você pediu. Mas você nunca conseguiu deixar o passado para trás. Você tornou minha vida miserável. Faz ideia do quanto isso foi cansativo? Dei um tapa no rosto dele. Meu pulso ardeu com o impacto, e lágrimas escorreram pelos meus olhos. Ethan, quem traiu foi você. Você mentiu para mim. E agora acha que fui eu quem tornou sua vida miserável? Que você era a vítima? Aria caiu de joelhos diante de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olivia, por favor, pare de brigar. Tudo isso aconteceu por minha causa. Eu sei que errei. Nunca deveria ter feito nada disso. Fui eu quem ultrapassou os limites com Ethan. Ele cumpriu as promessas que fez a você. Fui eu quem continuou se agarrando a ele. Vou deixá-lo. Eu juro. Ela colocou a mão protetora sobre a barriga, a voz carregada de tristeza. Quanto ao bebê, eu não vou ficar com ele. Ethan congelou. Então sua expressão mudou para choque. Aria, você está grávida? Parecia que meu coração estava sendo esmagado em uma morsa, e a dor deixava meu corpo inteiro rígido. Aria afastou Ethan quando ele tentou se aproximar e se encolheu. O médico disse que faz apenas 1 mês. Se eu interromper agora, o bebê ainda nem está formado. Vou sair sem levar nada. Vou entregar os papéis do divórcio assinados. Você deveria consertar as coisas com Olivia. Com isso, ela saiu correndo pela porta sem olhar para trás. O rosto de Ethan empalideceu, e ele imediatamente foi atrás dela. Instintivamente, fiquei na frente dele, tentando impedi-lo e exigir respostas, mas ele me empurrou com força. Olivia! Os olhos dele estavam cheios de desprezo, e sua voz era fria. Não importa o escândalo que você queira fazer, isso é entre nós dois. Aria sofre de depressão severa desde que você a ameaçou há 6 anos. Quando fica emocionalmente abalada, perde o controle e faz coisas imprudentes. Levei tanto tempo para ajudá-la a se recuperar emocionalmente, e agora você quer empurrá-la para o limite? Se algo acontecer com ela, eu nunca vou te perdoar. Perdi o equilíbrio e caí para trás. Um pedaço de vidro quebrado cortou meu pescoço. O sangue escorreu quente pela minha pele.
Pouco antes de desmaiar, ouvi Derek falando com Ethan. Ethan, Olivia está sangrando muito. Chame uma ambulância e leve-a para o hospital. Limpem isso. Arya não suporta ver sangue. Israel Reddit. Quando acordei atordoada, ouvi as enfermeiras cochichando no quarto do hospital. A senhorita Crane teve apenas uma pequena ameaça de aborto, mas o marido conseguiu uma suíte privativa para ela, e não saiu do lado dela nem por um segundo. Ele está tão preocupado. E Olivia está aqui. Ela quase teve a artéria carótida cortada. Foi muito perigoso. Já faz um tempo que acordou, e ninguém sequer veio vê-la. Dá até pena. É engraçado como a vida das pessoas pode ser tão diferente. Depois que as enfermeiras saíram, abri os olhos lentamente e soltei uma risada amarga. Toquei a bandagem no meu pescoço, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Limpei-as e tentei me levantar para verificar meus ferimentos. Assim que me sentei, Ethan entrou furioso no quarto, agarrou meu pulso e falou friamente. Olivia, que diabos você está tentando fazer? Fingir minha morte foi ideia minha. Arya não teve nada a ver com isso. Se você tem algum problema, resolva comigo. Por que vazou histórias para a mídia chamando-a de destruidora de lares? Ela acabou de acordar, viu todos aqueles comentários e ficou tão abalada que quase se jogou do telhado. Você tem noção disso? Ele apertava meu pulso com tanta força que doía. Senti o sangue sumir do meu rosto. Consegui soltar minha mão da dele e rebati. Ethan, eu nunca fiz nada disso. Ele soltou uma risada debochada e empurrou o celular na minha frente. A tela estava cheia de publicações chamando Arya de destruidora de lares. A nova esposa da Whitmore Holdings, Arya Crane, é a amante que destruiu um relacionamento. Também havia longos textos contando como Ethan havia fingido a própria morte para começar uma nova vida com sua amante, tudo construído sobre mentiras. As ações da Whitmore Holdings estavam despencando por causa do escândalo, e o veículo de mídia que publicou a matéria era o mesmo onde minha melhor amiga costumava trabalhar. Os olhos de Ethan eram frios, e sua voz carregada de sarcasmo. Ainda vai mentir? Sua melhor amiga não trabalhava lá? Ela sempre foi a primeira a se envolver em qualquer coisa relacionada a você. Fiquei parada, atordoada, tentando explicar. Ela se mudou para o exterior há 3 anos. Não trabalha mais lá. Pare de mentir! Ethan me interrompeu bruscamente, os olhos cheios de decepção. Olivia, como você se tornou tão manipuladora? Você costumava ser uma pessoa gentil. Agora está praticamente tentando matar Arya e o bebê dela. Ele fez uma pausa, e sua voz suavizou um pouco. Você esqueceu o quanto sofreu quando perdeu seu filho? Levantei os olhos e encarei o olhar dele. Parecia que algo estava rasgando meu coração mais uma vez. Eu me lembrei. 6 anos atrás, no dia em que descobri que estava grávida, encontrei Ethan e Arya no nosso novo quarto. Eu tinha acabado de descobrir sobre o caso deles. Antes mesmo de conseguir confrontá-lo, fiquei tão abalada emocionalmente que fui parar no hospital. Mais tarde, ainda atordoada, voltei para casa e ouvi aqueles sons vindos do quarto. Corri até a cozinha, peguei uma faca e avancei contra eles. Mas Ethan, tentando proteger Arya, me empurrou violentamente contra a penteadeira. Uma dor aguda atravessou meu abdômen, e senti o calor se espalhando sobre meu corpo. Perdi o bebê ali mesmo. Foi isso que levou às lágrimas arrependidas dele, aos pedidos de desculpas desesperados e às ameaças de suicídio. Foi por isso que cedi e acreditei que ele havia mudado. Minha boca tinha um gosto amargo. Dei um sorriso vazio e triste, minha voz rouca. Ethan, Arya Crane sempre será vista como uma amante. O relacionamento de vocês sempre será algo vergonhoso. E você não tem o direito de falar sobre meu filho. Cale a boca, Olivia. Ethan retrucou, os olhos gelados, sem o menor traço de culpa. Isso é entre você e eu, não tem nada a ver com Arya. Ele baixou a voz enquanto me encarava, o tom carregado de ameaça. Todos esses anos economizando cada centavo, foi para a cirurgia cardíaca da sua mãe adotiva, não foi? Ouvi dizer que finalmente encontraram um doador compatível. Meu coração disparou. Parecia que todo o sangue havia sido drenado do meu corpo. Eu cresci órfã. Minha mãe adotiva me acolheu apesar de toda a fofoca e dos julgamentos. Ela recolhia recicláveis, fazia bicos, passava fome e fazia tudo o que podia para me criar. Quando comecei a namorar Ethan, nunca quis que ele visse onde eu morava. Eu tinha medo de que ele me enxergasse como todo mundo enxergava. Mas, quando Ethan descobriu, ele realmente ficou emocionado. Ele me abraçou, acariciou meu cabelo e disse com a voz embargada: Olivia, eu prometo que vou me esforçar para te dar a melhor vida possível. Vou cuidar da sua mãe e provar que todas aquelas pessoas estavam erradas. E ele cumpriu sua promessa. Quando me pediu em casamento, contratou os organizadores de eventos mais renomados da cidade e criou uma enorme exposição de rosas. O pedido virou assunto na cidade inteira. Todos me invejavam. Ele comprou nossa futura casa e a colocou no meu nome. Encontrou um médico para ajudar minha mãe adotiva a recuperar a saúde e pagou todas as despesas médicas dela. As pessoas que antes zombavam de mim e me desprezavam passaram de repente a me parabenizar e me encher de elogios. Na época, muitos cochichavam pelas minhas costas que Ethan devia ter algum motivo para me tratar tão bem. Mas eu estava completamente perdida naquele amor. Eu acreditava que esse sentimento duraria para sempre. Então Arya apareceu e destruiu tudo em que eu acreditava. Mas eu nunca imaginei que, um dia, Ethan usaria a vida da minha mãe adotiva contra mim.
Ele estava usando a única fraqueza que eu tinha para agradar Arya. Cerrei os punhos, minhas unhas afundando nas palmas das mãos, mas aquela dor não era nada comparada à dor no meu coração. Senti como se não conseguisse respirar. Fechei os olhos e lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Quando os abri novamente, tudo o que restava dentro de mim havia esfriado. Sussurrei. Tudo bem. Vou pedir desculpas. Ethan sorriu satisfeito e estalou os dedos. Um assistente colocou uma folha cheia de texto sobre a cama do hospital. Leia isso. Não erre nenhuma palavra. Peguei o papel, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. O texto distorcia completamente a verdade. Toda a culpa era colocada em mim, dizendo que eu havia difamado Arya por ciúme obsessivo. Chegava até a afirmar que minha crença de que Ethan havia forjado a própria morte era uma ilusão causada pela minha instabilidade mental. Mas eu não tinha escolha. Engoli minhas emoções e li o roteiro diante da câmera. Quando terminei, meu corpo inteiro estava gelado e coberto de suor frio. Ethan olhou para o ferimento no meu pescoço, tirou um talão de cheques e uma caneta, assinou um valor alto e enfiou o cheque na minha mão. Ele soltou um longo suspiro. Aqui está $1 milhão. Considere isso uma compensação. Transfira-se para outro hospital. Sua presença aqui deixa a área desconfortável. Então se virou e foi embora. Saí do hospital com passos instáveis. Assim que atravessei a porta, meu telefone tocou. Era meu chefe. Olivia, a empresa está passando por uma reestruturação. Sua carta de demissão foi enviada para o seu e-mail. A rescisão já foi depositada na sua conta. Parei por um instante e apenas respondi. Obrigada por tudo. Eu já imaginava. Desliguei e rolei a tela do celular. O vídeo de desculpas que eu acabara de gravar já estava viralizando. Todas as publicações negativas sobre Arya haviam desaparecido completamente. Então surgiram algumas novas mensagens. Eram de Arya. As fotos mostravam um quarto de hospital luxuoso, cheio de roupas de grife, joias e bolsas caras. Viu, Olivia? Isso é só a ponta do iceberg. A verdade é que nunca paramos de nos ver. Todos aqueles meses em que ele estava compensando você, passava todas as noites comigo. No amor não existe certo ou errado. Quem não é amado é quem nunca pertenceu. Fiquei parada sob o vento frio, lágrimas pingando sobre a tela do meu celular. Mordi o lábio com tanta força que quase o fiz sangrar, tentando conter os soluços. Nesse momento, recebi uma ligação do médico da minha mãe adotiva. Senhora Hart, sua mãe sofreu um ataque cardíaco repentino. O estado dela é crítico. A senhora precisa vir imediatamente ao hospital para assinar o termo de consentimento da cirurgia de emergência. O elevador parecia estar demorando uma eternidade, então corri para a escada. No terceiro andar, um grupo de pessoas que se apresentavam como repórteres apareceu de repente e me cercou. Senhorita Hart, é verdade que você se envolveu obsessivamente com um homem casado e que seu estado mental piorou a ponto de acreditar que ele estava morto? Ex-colegas afirmam que você cresceu órfã, sobrevivendo da coleta de recicláveis. Isso é verdade? Você sabia que o Sr. Whitmore era casado, mas mesmo assim o perseguiu e espalhou mentiras sobre ele. Tem algo a dizer? Os flashes das câmeras disparavam sem parar, cegando meus olhos. As perguntas agressivas faziam meus ouvidos zumbirem e minha cabeça latejar de dor. Israel Reddit. Eu estava encharcada de suor. Tentei desesperadamente atravessar a multidão, minha voz falhando de tanto chorar. Por favor, só me deixem passar. É uma emergência. Minha mãe está morrendo. Ela precisa de cirurgia agora. Eu imploro. Mas eles continuavam bloqueando meu caminho, tirando fotos e exigindo respostas. No meio da confusão, meu celular caiu no chão e foi esmagado sob os pés da multidão. Quando me abaixei para pegá-lo, alguém me deu um tapa forte no rosto. Uma destruidora de lares patética como você não merece ter família. Usar sua mãe para ganhar simpatia? Que nojo. A mulher que me bateu tinha um olhar cruel, cheio de desprezo e ódio. Minha cabeça girou com o impacto e minha bochecha queimava. Desespero e raiva inundaram meu peito. Nesse momento, os seguranças do hospital correram até nós. Isto é um hospital. Saiam daqui agora, ou vamos chamar a polícia. No meio do caos, corri escada acima. Mas quando entrei no quarto do hospital, toda a força abandonou meu corpo. Minha mãe adotiva estava imóvel na cama, o rosto pálido como papel e os lábios sem cor. O médico responsável estava ao lado dela, com uma expressão pesada de arrependimento. Quando me viu, suspirou suavemente. Senhorita Hart, sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. Minha visão ficou turva. O quarto pareceu escurecer, e quase desmaiei. Uma enfermeira me segurou e explicou em voz baixa. Ela estava bem até cerca de 1 hora atrás. Então, uma mulher entrou no quarto, as duas discutiram, e sua mãe sofreu uma parada cardíaca. Como a senhora não apareceu para assinar os documentos, ativamos o protocolo de emergência, mas o doador desistiu de última hora. O luto me esmagava tanto que eu mal conseguia respirar, mas nenhum som saía da minha garganta. Afastei-me lentamente da enfermeira e caminhei até a cama, segurando a mão fria da minha mãe adotiva. A mulher que me deu calor e força nos momentos mais difíceis da minha vida nunca mais abriria os olhos. Eu mesma organizei a cremação dela. Depois que tudo terminou, enterrei suas cinzas em um cemitério tranquilo. Após me despedir dela pela última vez,
Arrastei meu corpo entorpecido até a ponte Ravenswood. Gravei um vídeo e programei a postagem. Então, sem hesitar, pulei. Naquele momento, Ethan estava no setor de obstetrícia, acompanhando Arya em um exame pré-natal. Os dois discutiam possíveis nomes para o bebê. Então o telefone dele tocou. A voz apavorada do assistente ecoou do outro lado da linha. Sr. Whitmore, é a Olivia. Ela pulou da ponte. O sorriso congelou no rosto de Ethan. Ele se levantou abruptamente. O que você disse? A assistente encaminhou um vídeo gravado por um transeunte. As imagens mostravam socorristas usando coletes salva-vidas, todos com expressões sombrias. O coração de Ethan afundou. Uma dor surda se espalhou pelo peito enquanto ele corria em direção à porta. Arya segurou seu pulso. Para onde você vai, amor? O exame ainda não terminou. Eu não me sinto segura sem você aqui. Ele parou por um instante, encarou os olhos marejados dela, reprimiu o pânico e respondeu pacientemente. Surgiu uma emergência no escritório. Eu preciso ir. Vou mandar alguém ficar com você. Descanse. Eu não vou ficar bem. Arya o interrompeu, a voz embargada pelo ciúme. Você está mentindo. Vai atrás da Olivia. Você prometeu que não voltaria a vê-la. Você me prometeu isso, Ethan. De repente, ele sentiu aquilo sufocante. Afastou a mão dela bruscamente e respondeu irritado. Eu já disse que é trabalho. Pare de fazer tudo girar em torno de você. Então saiu correndo pela porta. Ele ligou para Olivia, sem resposta. Mandou uma mensagem. Você pode parar com esse drama? Se precisa de mais dinheiro, é só pedir. Essa encenação suicida já está ficando ridícula. Nenhuma resposta. Nada. O pânico dentro de Ethan crescia cada vez mais, sufocando-o. Arya o seguiu para fora. Ela o observava com ciúme e ódio, queimando nos olhos. Então, deliberadamente, caiu no chão, segurando a barriga enquanto gritava de dor. Amor, minha barriga dói tanto. E se perdermos o bebê? Nesse momento, o celular de Ethan vibrou novamente. Ele esperava desesperadamente que fosse Olivia. Mas, quando viu a mensagem, seu corpo inteiro congelou. Era do assistente. Sr. Whitmore, acabamos de receber a notícia de que a mãe adotiva da senhorita Hart morreu na noite passada devido a um ataque cardíaco repentino. Olivia cuidou sozinha de todos os preparativos. Ela gravou um vídeo antes de pular. A postagem foi publicada automaticamente há 1 minuto. Tudo o que ela disse no vídeo é verdade. Além disso, as publicações chamando a sua esposa de destruidora de lares foram orquestradas pela própria senhora Crane. A família do doador também foi subornada. O sangue de Ethan fervia, e no instante seguinte, gelava. Ele abriu o vídeo com as mãos tremendo. Olivia estava parada na beira da ponte, com as mãos e os pés sujos. Sua figura parecia magra e frágil, e seus olhos estavam vazios, como se ela já tivesse desistido de tudo. Cada palavra que saía de sua boca atingia Ethan como um golpe no estômago. Meu nome é Olivia Hart. Sou a mulher que todos vocês chamam de amante delirante e obcecada por Ethan Whitmore. Israel Reddit. Hoje, vou arriscar tudo para contar a verdade. Ethan e eu ficamos juntos por 5 anos. No 5º ano, ele me traiu com sua atual esposa, Arya Crane. Depois, fingiu a própria morte para se casar com ela. Quando descobri a verdade, Arya levou minha mãe adotiva à morte. Daqui a meia hora, todas as provas serão publicadas junto com este vídeo. Ele clicou no link da nuvem. Tudo estava lá. 5 anos de lembranças. Provas do caso extraconjugal. Capturas de tela das mensagens provocativas enviadas por Arya. E também os vídeos. Um quarto de hospital. Arya inclinada ao lado da mãe adotiva de Olivia, sussurrando algo com um sorriso cruel no rosto. Minutos depois, a senhora sofreu uma parada cardíaca. Uma escadaria de hospital. Repórteres cercando uma Olivia desesperada e em pânico. Ela gritava e tentava abrir caminho no meio da multidão. Uma mulher lhe dava um tapa no rosto enquanto gritava que ela não merecia ter uma família. O crematório. Olivia tão frágil que mal conseguia permanecer de pé, lidando sozinha com tudo. Seus olhos estavam completamente mortos. Ethan apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O aparelho rangeu sob a pressão. As lembranças de tudo o que havia feito com Olivia nos últimos anos vieram à tona como uma avalanche. Ele conspirou para fingir a própria morte, deixando Olivia afundar em culpa e sofrimento por 6 anos inteiros, enquanto construía uma nova vida com outra mulher. Do outro lado da cidade, o céu brilhava em tons de laranja e rosa. Eu estava sentada na varanda, observando o horizonte. No dia em que pulei no rio, foi Noah Caldwell, meu encontro às cegas, quem me salvou. Quando acordei, estava na casa dele. O vídeo que publiquei antes de pular explodiu na internet. Eu já não era mais a vilã que todos acreditavam que eu fosse. Peguei um celular emprestado de Noah e comecei a ler os comentários. Meu Deus, essa reviravolta é absurda. Ethan e Arya são horríveis. Pobre Olivia. Ela lamentou a morte dele por 6 anos. Justo quando estava pronta para seguir em frente, descobriu que o homem que enterrou estava vivo, casado com a mulher com quem a traiu e ainda esperando um filho dela. Meu coração dói por ela. Arya é cruel demais. Já tinha tudo e ainda precisava destruir Olivia. Algumas pessoas chegaram até a me enviar mensagens pedindo desculpas. Vídeos de Ethan chorando desesperadamente perto da ponte começaram a circular pela internet. Mas olhando para tudo aquilo agora, eu não sentia nada.
Eu já não tinha forças para me importar. Porque a pessoa que eu mais amava e a pessoa que mais me amava, ambas haviam partido. Mesmo assim, Ethan se recusava a acreditar que eu estivesse morta. Todos os dias, ele publicava um novo vídeo pedindo desculpas. Olivia, só agora percebi que você sempre foi a pessoa mais importante para mim. Arya me seduziu. Eu deixei que ela me manipulasse. Eu me divorciei dela. Ela perdeu o bebê. Contratei os melhores advogados. Ela está sob custódia policial agora. Vai pagar pelo que fez com sua mãe. Olivia, se você estiver viva, por favor, entre em contato comigo. Me dê uma chance de consertar tudo. Em todos os vídeos, os olhos de Ethan estavam vermelhos, e ele parecia completamente esgotado. Calmamente apertei, não tenho interesse. E depois, mostrar menos disso. Noah ficou atrás de mim, observando em silêncio. Havia tristeza em seus olhos. Ele colocou um chale sobre meus ombros e disse suavemente: Olivia, apenas descanse um pouco. Eu cuido de todo o resto. Não se sinta pressionada. Tudo o que faço é porque quero. Preciso viajar para o sul por 2 semanas a trabalho. Por que não vem comigo? Pode te fazer bem respirar novos ares. Um calor suave percorreu meu peito. Olhei para aquele homem que sempre me tratou com tanta gentileza, segurei o chale mais perto do corpo e sorri agradecida. Obrigada, senhor. Caldwell. Durante todo o tempo em que Olivia esteve desaparecida, Ethan viveu como uma casca vazia. Ele usou todos os recursos e contatos que possuía. Mas era como se Olivia tivesse desaparecido completamente do mundo. Tentou preencher o vazio se enterrando no trabalho. Mas, toda vez que parava, acabava rolando fotos antigas dos dois juntos. Seus dedos tremiam enquanto deslizava pelas imagens. Parecia que algo dentro dele estava sendo destruído aos poucos. Durante 5 anos, Olivia fez dele o centro do próprio mundo. Ele correu até o cemitério e conseguiu acesso às imagens de segurança dos últimos 6 anos. Assistiu, uma após a outra, às gravações de Olivia passando incontáveis noites ajoelhada diante da lápide dele, chorando sozinha na escuridão. Olivia, que sempre teve medo do escuro e de fantasmas, permanecia ali noite após noite. Ethan desabou em lágrimas. Ele procurou os amigos dela, seus antigos colegas de trabalho. Tudo o que recebeu foram olhares frios e respostas cortantes. Ninguém lhe deu qualquer informação sobre ela. Para ampliar a busca, ele mergulhou ainda mais no trabalho, expandindo seus negócios sem parar. Toda vez que visitava uma nova cidade, procurava por Olivia. E todas as vezes voltava sem nenhuma resposta. Até que, 1 ano depois, finalmente viu aquela figura familiar novamente. Depois de deixar aquela cidade, abriu uma pequena floricultura em uma tranquila cidade do sul. O custo de vida era baixo, e os moradores eram gentis e acolhedores. Todos os dias eu podava flores e montava buquês para os clientes. Sem clientes difíceis. Sem confusão. Era uma vida tranquila. Às vezes, antigos colegas de trabalho me contavam que Ethan ainda estava me procurando. Mas toda vez que ouvia o nome dele, sentia que o controle que ele exercia sobre mim enfraquecia um pouco mais. Então, numa noite, quando eu estava terminando de fechar a loja, começou uma tempestade forte. As folhas entupiram o ralo do lado de fora, e a água começou a invadir a calçada e entrar pela loja. Corri para limpar a bagunça. Enquanto passava pano no chão, ouvi alguém entrar. Sem levantar a cabeça, falei em tom de desculpas. Desculpe, já estamos fechando. Se precisar de algo, pode voltar amanhã às 10 da manhã. Mas a pessoa não se mexeu. Ela deu alguns passos em minha direção. Então falou com a voz trêmula. Olivia, eu sabia que você estava viva. Finalmente te encontrei. Congelei ao ouvir aquela voz. Levantei lentamente os olhos e encontrei o olhar avermelhado de Ethan. Ele estava mais magro, abatido e exausto. Quase irreconhecível. Dei um passo para trás e respondi friamente. Eu não conheço você. Os ombros de Ethan desabaram. Sua voz falhou. Olivia, eu sei que errei. Sei o quanto esses anos foram difíceis para você. Eu vi as imagens do cemitério. Olivia. Você estava com medo? Tão sozinha? Olhei para ele e deixei escapar uma risada amarga. Ethan, você não percebe o quão patético isso soa? Você realmente acha que isso muda alguma coisa? Enquanto eu sofria, o que você estava fazendo? Dormindo com Arya, casando com ela, sendo feliz ao lado dela. E agora, justamente quando finalmente encontrei um pouco de paz, você aparece pedindo desculpas e perguntando se eu estava com medo? Israel Reddit. Não acha que já é tarde demais? Mas Ethan agiu como se não tivesse ouvido nada. Ele me puxou para os braços e começou a chorar. Olivia, eu sei que errei. Durante todo o tempo em que você esteve desaparecida, eu fiquei apavorado. Não conseguia dormir. Tinha medo de que você realmente tivesse ido embora para sempre. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Os braços que antes eu tanto desejei agora me causavam arrepios. Pisei no pé dele e o empurrei para longe. Chega, Ethan. Não existe mais nós. Eu te dei uma chance há 6 anos. E você a desperdiçou. Olhei para ele friamente. Vá embora. Agora. Os olhos de Ethan estavam vermelhos. Ele tentou se aproximar novamente. Então, uma voz surgiu atrás dele. Sr. Whitmore, minha namorada deixou bem claro que não quer mais vê-lo. Namorada? Ethan me encarou em choque, a voz trêmula. Olivia, você está mentindo.
Você me amava tanto. Não pode estar com outra pessoa. Noah se colocou na minha frente, protegendo-me. Ele olhou para Ethan com desprezo. Sr. Whitmore, tenha um pouco de dignidade. Nós não somos como você. Olivia e eu só temos olhos um para o outro. Se não sair agora, vou chamar a polícia. Segurei a mão de Noah com força e entrei no banco do passageiro do carro dele. Enquanto nos afastávamos, vi Ethan pelo retrovisor. Ele corria atrás do carro sob a chuva. Então, finalmente, caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Depois daquele dia, Noah e eu visitamos juntos o túmulo da minha mãe adotiva. Depois, deixamos o país. Ele me ensinou a navegar pelo mundo dos negócios. Me deu as ferramentas para construir uma vida melhor para mim mesma. Levou-me a galerias de arte. Me incentivou a ler, a me exercitar. Ele me ajudou a me curar, por dentro e por fora. 6 meses depois, Noah me pediu em casamento em uma pequena cafeteria. Sem grandes gestos, sem enormes exposições de flores. Ele apenas colocou o anel diante de mim e me olhou com sinceridade. Olivia, você me daria a chance de passar o resto da vida ao seu lado? Olhei para o anel. Depois para o rosto sincero dele. Por fim, deixei escapar uma risada suave e assenti. Enquanto experimentava vestidos de noiva, uma notícia apareceu no meu celular. Ex-magnata da elite da cidade e sua ex-esposa são encontrados mortos após queda de ponte. Eram Ethan e Arya. Arya havia sido libertada depois de 1 ano e meio sob custódia policial. Ela saiu do casamento sem receber nada. Durante os anos em que viveu com Ethan, acostumou-se a uma vida fácil e luxuosa. Ela não suportava trabalho duro. Então começou a dançar em um bar. Por causa da aparência, chamou a atenção de um homem rico e extravagante. Depois de se divertir com ela, ele a entregou a um homem 30 anos mais velho como parte de um acordo de negócios. Esse homem a maltratou tanto que ela ficou quase irreconhecível. Numa noite, Arya conseguiu escapar enquanto ele dormia. Enquanto fugia, viu Ethan sentado bêbado na beira da ponte Ravenswood. Ela correu até ele como se tivesse enlouquecido, arranhando-o e batendo nele. Ethan, seu desgraçado sem coração, eu te dei os melhores anos da minha vida, e você me jogou na prisão? Ethan já estava emocionalmente destruído. Ao ver a mulher que considerava responsável por toda a sua desgraça, explodiu. Sua desgraçada! Você ainda tem coragem de aparecer diante de mim? Se não fosse por você, Olivia ainda estaria comigo. Os dois começaram a brigar, e acabaram caindo da ponte. Arya, ainda consciente, tentou nadar até a margem, mas Ethan segurou o tornozelo dela com força. Nenhum dos dois conseguiu escapar. Os dois se afogaram. 7 anos atrás, quando Ethan morreu, eu quase fui junto com ele. Agora, 7 anos depois, ele realmente estava morto. E meu coração não sentia absolutamente nada. O amor que eu tinha por ele já havia desaparecido há muito tempo. O espaço que ele deixou dentro de mim foi lentamente preenchido por outra pessoa. Deixei o celular de lado, fechei a cortina e olhei para o homem sentado no sofá. Como estou? Os olhos de Noah brilharam, então ficaram marejados. Ele se levantou rapidamente e me puxou para seus braços. Sua voz estava carregada de emoção. Olivia. Tudo o que vivi na minha vida me trouxe até você. De agora em diante, eu sempre vou estar ao seu lado. Passei os braços pela cintura dele, me aconcheguei contra seu peito quente e assenti lentamente. Mãe. Agora eu vou ficar bem. 30 anos não é o fim. É apenas um novo começo. Fim, que Deus te abençoe.